caia sobre nós, que o caos criativo nos faça temer sempre. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me pediram para ter uma conversa séria e ao mesmo tempo uma conversa bem suave em relação a esse tema de hoje, porque assim como eu sou filho de pais evangélicos, né? Meu pai era evangélico, já falecido. Minha mãe, uma senhorinha de 84 anos, é evangélica, né? E tudo mais. Então, eu tenho muitos parentes que são evangélicos. E muitas pessoas que chegam, no terreiro também são filhos de pais evangélicos. E é aquela questão de sair escondido para o terreiro, e quando os pais descobrem, falam assim: para de ir para esses lugares, que esses lugares é do capeta, esses lugares não é de Deus, lá só aprende coisa ruim, entendeu? Eu entendo que quando você não conhece alguma coisa, você tem medo. Claro que essa ideia que um terreiro é coisa ruim é muito antiga. E me pediram para que eu falasse de uma forma bem simples aqui com vocês. Então, vamos lá. A Bíblia Judaica Cristã, essa Bíblia aí de vocês, que os católicos usam, mas ela tem, né, mais alguns livros. E a Bíblia evangélica tem menos livros do que a católica. Então, assim, mas o conteúdo que comanda esse país, né, através desse livro, é quase que um só. A maioria das pessoas concorda que terreiro é uma coisa ruim. E muitos católicos acham que terreiro é coisa ruim, e tem católicos que gostam de ir para o terreiro, que não tem nada a ver. Mas a maioria das pessoas que nos perseguem são pessoas de fato que são evangélicas, por achar que o Deus delas, entendeu? É o único Deus, e que Jesus morreu para salvar os pecadores, salvar a humanidade, e que elas têm que parar de vir para o terreiro e procurar a igreja, entendeu? Então tem alguns filhos de vocês que vêm para cá, para o terreiro, que são homossexuais, né? E na crença de vocês, essas pessoas não são bem recebidas. E se elas são recebidas, aí você usa aquela frase assim: ah, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Isso é enganação. Igreja não ama homossexuais. E a igreja vê os homossexuais como pessoas bem sujas, imundas. E o apóstolo Paulo, ele escreveu sobre a homossexualidade, né? E tem alguns textos também que condenam a homossexualidade. E é de se estranhar, porque na época de Jesus tinha homossexuais. E Jesus estava pouco se ligando para essa questão. Então o próprio Jesus, ele não falou sobre a homossexualidade, entendeu? Dessa forma que os apóstolos falaram, ainda mais o apóstolo Paulo, que para mim o apóstolo Paulo mordia a fronha também, né? Só pode, eu acho que ele mordia a fronha. Então assim, e Levítico, a Bíblia de vocês aí tem, inclusive pena de morte para pessoas que são praticantes da homossexualidade. Em primeiro lugar, as pessoas, elas nascem homossexuais. Elas não, assim, o dia amanhece, pensa bem comigo, o dia amanhece, ela fala assim: nossa, eu acho que eu vou virar viado. Acho que eu vou virar gay. Eu tô vendo um tanto de gay aí, né? Uns até famosos, acho que eu vou virar viado. Não é assim, criatura. Não é igual mentir, não é igual roubar, entendeu? As pessoas nascem assim, entendeu? E é muito triste você condenar alguém que nasce daquele jeito. Por exemplo, alguém nasce, vou citar um exemplo aqui, é ridículo, mas vamos ver. É uma pessoa que nasce com o pé torto. Aí você fala assim: nossa, você está condenado porque você tem o pé torto. É a mesma coisa, ela nasceu com o pé daquele jeito. Então, assim, como que você vai condenar uma pessoa que já nasceu assim? Então não faz sentido. E quando chega aqui no terreiro, essas pessoas são bem recebidas, por quê? Porque os nossos deuses, eles recebem essas pessoas, entendeu? Com maior dignidade, como seres humanos. Enquanto que na sua crença aí, essas pessoas, elas são então condenadas ao inferno, um lugar, entendeu? Que foi inventado
para botar medo nas pessoas mal informadas. Então, assim, aí você condena essas pessoas ao inferno. E o que é isso, inferno? Inferno, um local super inventado, que joga, então, os inimigos desse famoso Deus aí de vocês, que odeia a humanidade. Então, assim, quando vocês falam, ai, não é de Deus, vamos falar do seu Deus. Vamos falar do seu Deus. Ah, não é de Deus. Como que ele tivesse que aprovar ou desaprovar alguma coisa. Então, vamos falar do seu Deus. O seu Deus, que não é esse Deus todo, que não é o Criador dos céus e da terra, é esse Deus de vocês aí, esse Deus judaico-cristão, o eterno, né? Esse Deus aí dos evangelhos, dos católicos aí, não é o Deus de toda a terra. Que, na verdade, ele é conhecido como um Deus usurpador. As pessoas começaram a fazer a simbiose dele com outros deuses, né? Porque esse Deus de vocês é o Deus da guerra, é o Deus de deserto, entendeu? E esse Deus, com o passar dos anos, que ele foi levado aí para Canaã, ele começou a ganhar, entendeu, títulos que eram dos deuses ali da terra. E ele começou a ser construído. Então esse Deus de vocês, ele é construído. Ou seja, pegaram um Deus inferior e começaram a dar nomes a ele, casar ele com outros deuses, para chegar no Deus que é hoje. Aí chega nesse Deus. Então, assim, Deus não é único. O mais engraçado é que as pessoas falam assim, ah, isso não é de Deus. Que Deus? Porque Deus é um título. Deus não define quem é esse Deus. Ah, Deus não gosta disso. Tá, mas qual Deus que não gosta? Porque é um título, é igual coronel. Coronel fulano. Ah, o coronel não gosta. Que coronel que não gosta? Então, assim, Deus, a palavra Deus é um título, não define Deus nenhum. Inclusive esse slogan que foi usado aí, Deus acima de todos, ridículo, né? Que as pessoas, quando fala Deus, liga ao Deus judaico-cristão, o Pai de Jesus, etc e tal, entendeu? Não. Deus acima de tudo, todos, significa qualquer Deus acima de todos, porque Deus é um título, já começa errado. Então, quando você fala assim, ah, e não é de Deus, tá? Qual Deus? Ah, mas existe só um Deus. Não existe só um Deus. Sabe por que não existe só um Deus? Porque Deus é título. Se é um título, para você que é inteligente, existe mais de um. Então, qual Deus que você está falando? Aí vamos entender que é esse Deus, né, apregoado aqui no Brasil, né, que é o Deus lá de Israel, que, né, é o Pai de Jesus, que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, etc, etc e tal, né? Então, assim, aí quando você vai ler a história de onde saiu esse Deus seu, a própria Bíblia declara que ele veio do deserto. A própria Bíblia detona ele. Tá? Se vocês forem ler Abacuque, né, vocês vão ver lá que esse Deus de vocês é um Deus de deserto. E se é um Deus de deserto, é um Deus que traz o quê? Um Deus que traz solidão. É um Deus que traz ansiedade. É um Deus que traz condenação. É um Deus que traz tristeza. É um Deus de injustiça, porque ele é um Deus do vazio. Ele é um Deus que traz angústia. Ele é um Deus que traz ódio e não amor. Tanto é que a Bíblia se divide em dois deuses. Tem o Deus, né, do Antigo Testamento, que é o Deus que mata criança. Veja lá, né, lá no Egito, lá, que ele matou até os filhos do povo judeu, e os que não obedeceram a ele. E umas pessoas falam assim, não entra no satanismo não, sabe por quê? No satanismo, aquele satanismo bem antigo, tinha sacrifício de crianças. Nossa, que coisa horrível. Mas esse Deus que você fala aí, que não aprova o seu filho de vir para o terreiro, ou sua família de vir para o terreiro, esse Deus seu aí, ele matou criancinha de peito. Inclusive na conquista de Canaã, entendeu? Ele mandava matar criança e animais a fio da espada. Imagina você com uma criança sua, recém-nascida de 3 meses, e esse Deus seu mandou matar. A conclusão que eu chego hoje,
em relação ao Brasil é que as pessoas, elas não leem a Bíblia, e quando elas leem esse livro, elas fingem que não estão entendendo nada do que está escrito ali. Ela é toda equivocada, ela é toda cheia de erros. Inclusive a Bíblia, essa Bíblia Soei judaica-cristã, ela é cópia de outras civilizações. De outras civilizações. Eu estou tentando ser o mais simples aqui possível. Então, assim, é cópia de outras civilizações. É tudo cópia. Entendeu? Então, assim, aí você fala assim, poxa, isso não é de Deus. Você está todo errado. Você está todo errado. Você está tão sem informação que seja que fica até feio, na verdade, você sair, porque assim, quando a pessoa fala isso não é de Deus, me dá pena. Isso mostra que você, ó, não usa isso aqui. Que Deus? Que Deus que você está dizendo? Ah, mas existe só um Deus. Não existe só um Deus. Deus é um título. Se é um título, existe mais que um. Daí já mata a charada. E vamos lá. No livro de Gênesis, nós vemos lá várias passagens, né? Do seu Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Na Torre de Babel, desçamos e confundamos. É tudo no plural. Aí mais para frente, o plural some e fica no singular. Aí eu matei, eu curei, eu sou o único Deus e faz de mim nossa salvação e tal. Poxa, mas não eram deuses? Isso é na sua própria Bíblia. Então é muito confuso. Você é confuso. Você é confuso. Então o que você tem que fazer? Pega essa sua Bíblia e lê ela todinha, mas desse meditando. Medita, leia. Só que o seguinte, tenha a mente livre para ler essa Bíblia sua. Porque se você ler com a mente já teleguiada, você vai engolir partes, que a maioria fazem isso, vocês vão engolir partes que é super relevante. Então, assim, antes de chegar no Brasil, pulando mais um pouquinho, os portugueses passaram pela África. E lá eles tentaram também catequizar os negros, alguns aceitaram, outros não. Inclusive alguns africanos foram levados para Portugal, foram batizados, né, e tudo mais, viraram católicos e tudo mais. E aí o catolicismo chega, né, na África com toda a força. Quando chega aqui no Brasil, os portugueses, né, traziam também alguns negros que foram catequizados e outros não. Então essa ideia de diabo e tudo mais já também chegou da África, que as pessoas acham que foi aqui no Brasil, né, que os negros tiveram contato com o catolicismo. Não, o catolicismo já passou ali pela África e trazido para cá já com essa ideia, isso aqui é do diabo. Por isso que o Exu Orixá foi considerado como diabo, como Satanás, como Beelzebub. Aí eles fizeram então uma mistura bem grande. Então, assim, aqui no nosso terreiro, nós nós temos nossos deuses e as nossas deusas, que são antes do advento do catolicismo. E esse Lucifer, que nós chamamos aqui, que é o nosso Deus superior, ele não é o anjo caído, ele não é Satanás. Então ele é um Deus adorado, buscado em outras civilizações, com outros nomes. Ele é o que traz a luz, a iluminação, a inteligência, o amor próprio. Entendeu? E então, assim, os seus filhos, os seus parentes estão vindo para um lugar que tem informações precisas. Não é igual a igreja que engana você. Então aqui, nós ensinamos as pessoas a se auto-iluminarem, a irem para a encruzilhada, a encontrar os seus deuses. Por quê? Porque o seu Deus aí ensina que nós somos pecadores, nós somos muito ruins e não podemos viver, nós temos que vegetar aqui para ganhar o céu. Para essa grande e bendita salvação, que na verdade, essa salvação é um golpe. Ninguém vai para o céu. Esse Deus aí,
que você gosta tanto, entendeu? Esse Deus, ele não tem nenhuma intenção de levar você para o céu dele. Uma, porque ele não gosta da humanidade. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que esse Deus odeia a humanidade. Na verdade, ele toma o lugar do nosso Deus Lúcifer, que é o condutor da luz. É ao contrário, vocês foram enganados. Vocês foram enganados. Então esse Deus judaico-cristão, esse Deus dos evangélicos, ele é a ira, ele é a maldade, ele é a enganação, ele é usurpação. Então se você for meditar bem, por exemplo, supostamente ele vai lá, cria Adão e Eva. E aí naquela criação toda, né, Adão e Eva, ele cria o homem curioso. E a mulher mais ainda, né? É brincadeira. E aí fala assim, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, menos aquela ali. Poxa, o que é isso? Que teste é esse? É claro que alguém, nem que se não fosse Eva, um dia alguém ia lá se meter a besta com aquela árvore. Porque o ser humano é curioso. E aí ele cria um teste desse, condena a humanidade. E depois ele quer mandar o único filho dele, por amor à humanidade, que pecou porque comeu o fruto proibido. Você já pensou na besteira dessa historinha? Você já pensou nessa besteira? É um golpe. E aí depois, o tempo foi passando, aí existiu um inferno. Nossa, se a pessoa não aceitasse Jesus, vai para o inferno. Aí cria a ideia do livre-arbítrio, que não existe livre-arbítrio. Por quê? Você tem que amar Jesus. Mas se você não amar Jesus, você vai para o inferno. Que livre-arbítrio você tem? Nenhum, porra. Você não tem livre-arbítrio. Não tem escolha. Você tem que vegetar aqui para poder ganhar um céu que você não vai. E quando você resolve não amar esse Deus, não praticar os mandamentos dele, você vai para o inferno inventado. Então assim, poxa gente, é a mesma coisa eu acreditar nessas historinhas aí, né, de Papai Noel, Alice no País das Maravilhas, é a mesma coisa. Essas historinhas aí que, sabe, que não faz sentido. O incrível é que pessoas adultas, inteligentes, acreditam numa porcaria dessa. E condenam os outros baseado nessa porcaria que acredita. Então, assim, quando seus parentes estão procurando o esferianismo, o que eles querem? Eles querem, primeiro, gnose, conhecimento, iluminação, amor próprio, é encontrar o seu lugar no mundo. É isso que nós ensinamos, tá bom? E, não, mas vai para lá para poder fazer maldade. Mais maldade que o cristianismo causa nas pessoas, pessoal. O cristianismo causa distúrbios seríssimos na mente do ser humano. Porque fala-se, então, de amor, mas não tem amor. É tanta historinha que, sabe, que não casa. Então, assim, vir para o terreiro é a melhor coisa que o seu filho está fazendo. É a melhor coisa que o seu parente está fazendo, é vir para o terreiro, um terreiro com pessoas responsáveis, que leva o seu parente a ter uma mentalidade superior, a receber uma gnose, a se autotransformar, e a cada dia crescendo, evoluindo para se tornar uma melhor pessoa, primeiro para eles mesmos e depois para o mundo. Nós fazemos o bem ao contrário da igreja, que não faz o bem, inclusive para a sua mente. Não faz o bem para a sua mente. E aí você fala assim, não vai não porque não é de Deus. Nem você sabe o que está fazendo a sua vida, criatura. Nem você sabe. Você não sabe definir nem o que é o título Deus. Você não sabe. Você acha que é o nome, porra. Você é tão perturbado que acha que Deus é nome. E Deus é um título.
A perturbação já começa por aí. Ah, mas lá é o seguinte, eles evocam os mortos. Eles conversam com os mortos. Meu querido, o seu Jesus, ele morreu e depois da morte ele conversou com muitas pessoas, inclusive com os discípulos. É um morto. Se você for analisar bem, primeiro, o cristianismo é baseado na morte de um inocente. Então, por isso que você que fala mal do satanismo, matava criança. Pois é, o seu Deus aí, Pai Jesus, já mandou matar criança. E muitas, milhares e milhares de crianças já mandou matar. Então por que você não tira a venda dos olhos e começa a ver esse Deus como ele é? Porque vocês pintam ele como um velhinho de barba branca, totalmente bondoso, e não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver. Nada a ver. Porque está na Bíblia de vocês, só que vocês não querem ler, vocês não querem entender, vocês preferem, entendeu? A cegueira espiritual, a cegueira intelectual, e quer que todo mundo seja embrutecido igual você é. Esse é o dilema. Entendeu? Então aqui as pessoas são recebidas como elas são, aprende a ter dignidade, aprende a ter disciplina, porque aqui as pessoas aprendem a se organizarem. Vocês estão vendo aqui a volta, ó, tudo limpinho, né? Entendeu? Talvez na sua casa, né, alguns discípulos nossos aí não limpam nem o próprio quarto, mas é porque não tem vergonha na cara. Mas aqui nós ensinamos as pessoas a serem organizadas, a deixar limpo o ambiente que ela vive, a serem pessoas agradáveis. Nós ensinamos aqui. Agora na igreja é o seguinte, ensina, entendeu? Essa condenação, esse medo de ir para o inferno. Na igreja o que mais ensina é isso. E se não fazer tudo direitinho, vai para o inferno. Essa perturbação toda que ensina para os seus filhos, para os seus parentes, e você deseja, e você diz que ama essas pessoas, que ama o seu filho, ama os seus parentes, e quer ver no pior lugar do mundo, que é a igreja evangélica, que é o local que pregou o sistema nocivo chamado cristianismo. Então você não ama seus filhos, você não ama seus parentes, porque você está enviando eles para o pior lugar que tem para uma mente que precisa ser saudável, mas ela não é uma mente saudável. Você pode analisa bem. Nós tivemos aí no nosso país, né, esse golpe aí, entendeu? Baseada em qual crença? Cristianismo. Cristianismo. Porque o ódio desse povo estava assim, sabe, querendo uma representação. E eles ganharam uma representação. É isso que o cristianismo apregoa. Esse mal nocivo, que é uma semente que lança, e quando ela floresce, nós temos péssimos resultados. E isso na história toda, não só no Brasil. Na história toda. Na história toda. Houve uma época aí que se você fizesse um chazinho para alguém para curar a gripe, você ia para a fogueira porque você era bruxa. Se você tivesse os cabelos ruivos, a pele branquinha, pronto. Você era do capeta, você era do demônio, é bruxa, tinha que ir para a fogueira. O cristianismo, pessoal, desde que ele surgiu, sabe, ele matou tanto, que essas guerras que tem por aí é fichinha. É fichinha. Por quê? Por que o cristianismo, pessoal, é nocivo? Porque o cristianismo, ele mata o raciocínio, ele mata o amor, ele mata culturas, ele mata o amor próprio e ele mata a sua deidade. Ele mata a sua essência, que é divina. Então, eu sou um pouco rude para falar, eu tentei ser o máximo agradável possível,
Mas esse recado que eu tenho para você, que tem parentes que vão para um terreiro, inclusive igual o nosso, aqui é luciferianismo, buscamos a autoiluminação, o amor próprio, a entender nosso local no mundo, a sermos pessoas melhores, de dentro para fora. Temos aqui em Banda Luciferiana, que nós sim consultamos nossos ancestrais. Você consulta Jesus, o catolicismo aí consulta as pessoas que já morreram e viraram santos. Então eu não sei porque que vocês ficam tão assustados aí consultando mortos, né? O que mais tem na Igreja Católica é consultar os mortos, esses santos aí que morreram, né? Essas pessoas que morreram e viraram santos, né? Na verdade, entendeu? Para o catolicismo é normal. Por que para nós é complicado? Vocês aí estão baseados na morte de uma pessoa, que Jesus morreu. A base do cristianismo é a morte do ser humano. Então assim, olha um pouco para a sua crença, estuda um pouco da história do seu Deus, estuda melhor a sua Bíblia, entendeu? Aí você um dia vai entender que você passou a maior vergonha do mundo defendendo esse Deus aí que não é amor, que é ódio. Eu já fui evangélico, eu já fui pastor. Mas um dia Lúcifer me salvou, eita glória, me iluminou, viu? E me livrou, eu ia falar outra palavra aqui, mas não ia ser muito ofensiva. Mas me livrou desse caminho nocivo. Me livrou desse caminho nocivo. Bom? Então, assim, é isso aí que eu gostaria de falar. Eu achei, assim, por exemplo, pessoal, que era desnecessário eu vir falar isso aqui. Mas o pessoal pegou no meu pé, o mestre, grava um vídeo, porque eu preciso enviar para minha mãe assistir o senhor falando. Mas seja simples e seja fofo. Simples até eu sou, né? Agora, fofo, eu não sei se eu consegui ser fofo, né? Eu sou de pessoa assim, que aquilo que eu penso eu falo. E eu estou me corrigindo para ser mais fofinho, entendeu? Então, me desculpe pelas palavras ásperas, mas é isso aí que eu quero explicar para vocês, que aqui não se apregou a nada de ruim. Pelo contrário, frequentar esse terreiro aqui é uma coisa super importante para o seu filho, para a sua filha, para os seus parentes, porque aqui nós buscamos evolução e crescimentos. Esquece a questão que eles buscam o mal, né? O mal foi criado pelo seu Deus. O mal foi criado por Jeová. Então, assim, já começa daí. Lúcifer não é o malzinho da história, não, viu? Não é. Então, esqueça esse negócio que aqui, é o anjo caído, é o diabo. Não, pessoal, tá? Aqui, o diabo não é o nosso Deus. Entendeu? O anjo caído não é o nosso Deus, aqui é Lúcifer, é um Deus antigo, que traz iluminação, que traz gnose, e junto a ele, todos os deuses e deusas da antiguidade. Um abraço bem apertado para vocês, muito obrigado por me ouvir até aqui, e até a próxima.